mas o serviço público se tornou uma casta cheia de privilégios. Os juízes e procuradores são oficialmente convidados por aqueles que estão sendo processados. Fala pessoal, bem-vindo ao Na Mira da Verdade, o seu espaço para entender e acompanhar a política de forma simples e objetiva. Então curta, compartilhe e comente. Sua opinião faz toda a diferença. Vamos juntos para o nosso giro de notícias de hoje. E o jornal alemão Handelsblatt publicou em 31 de dezembro uma reportagem que critica o judiciário do Brasil e as ações dos ministros do STF. A publicação afirma que a justiça brasileira, abre aspas, foi originalmente concebida com base no modelo alemão, mas o serviço público se tornou uma casta cheia de privilégios, fecha aspas. O jornal questionou se o judiciário brasileiro precisava de um código de conduta e publicou uma declaração do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dizendo que isso era algo completamente desnecessário, sob a alegação de que os magistrados já seguem os preceitos da Constituição. A reportagem do Jornal de Negócios da Alemanha também destaca a proximidade entre a elite da justiça no país e setores privados, além da concentração de poder e do favorecimento de interesses particulares. Aspas novamente. Os juízes e procuradores são oficialmente convidados por aqueles que estão sendo processados ou prestes a serem julgados. Fecho aspas aqui. Cauti, você tinha comentado essa reportagem do jornal alemão, pronunciei certo? Handelsblatt? Perfeito. Isso. Uma crítica ao Poder Judiciário. Não é o primeiro jornal internacional que critica a casta de privilégios da elite do funcionalismo público no Brasil, né, Cauti? Pois é, o Financial Times, o Wall Street Journal também criticaram recentemente. O Brasil está sendo vergonha a nível internacional, mais uma vez. E, obviamente, os investidores estrangeiros, quando decidem onde alocar os seus recursos, vão dar uma olhada, na primeira coisa, na imprensa. O Brasil é um país onde temos certeza do direito, temos segurança jurídica. Segundo o Handelsblatt, segundo o Wall Street Journal, segundo o Financial Times, não. Então, por que eu preciso colocar bilhões de dólares num país como o Brasil? Vou colocar em outros países, por exemplo, na Argentina, por exemplo, em outros mercados emergentes, né? E os próprios brasileiros sabem disso, tanto que eles estão fazendo o quê? Comprando dólares e mandando para fora. Então, se nem os brasileiros têm segurança jurídica sobre o seu patrimônio, quiçá o investidor estrangeiro. Mas de uma coisa, o Handelsblatt tem razão e é preocupante. Porque ele fala que o judiciário brasileiro ele foi moldado no judiciário alemão. Sim. O problema é que isso foi além do que a gente gostaria, porque o próprio Gilmar Mendes, que fez um doutorado na Alemanha, ele voltou para o Brasil com um conceito que ele sempre cita, né? O conceito de, acho que em português é democracia defensiva, né? Em alemão é Streitbare Demokratie, algo assim. E é assim, basicamente, na Alemanha, já que a Alemanha criou o nazismo, na visão deles, eles têm que vigilar, o judiciário tem o dever de vigilar sobre a democracia e também proibir, eventualmente, partidos políticos. Isso levou também a casos, no passado, muito críticos, inclusive há uma certa perseguição contra o atual partido que mantém a maioria dos votos, se votasse amanhã na Alemanha, que é o AfD. Aqui no Brasil, Gilmar Mendes quis tropicalizar isso, basicamente. O Supremo Tribunal Federal está tentando aplicar o conceito de democracia defensiva ou democracia sob proteção, tentando perseguir as oposições, que obviamente são sempre de direita. Então, assim, o Handelsblatt ele fala uma coisa certa, mas no Brasil fomos muito além daquilo que porque no Brasil não tivemos os problemas que a Alemanha teve no passado, né, com o nazismo, etc. Mas no Brasil estão usando isso para perseguir adversários políticos. E esse é um problemaço. Cauti fala alemão também, Cauti? Pouco. Falou o nome, como é que é o nome da terra? Streitbare Demokratie. Silvio Navarro. Tem algum idioma que você não sabe falar? O português está bem errado, por enquanto. Não, está excelente. Olha, Paula, eu acho que o Cauti já fez aqui uma bela explanação e é isso, é a imagem do Brasil cada vez mais enxovalhada pelo mundo, vários jornais pelo mundo, jornais nos Estados Unidos, Cauti, inclusive o próprio New York Times, lá na campanha eleitoral, já trouxe uma manchete que era algo parecido com um único homem decide o que pode ou não pode ser dito no Brasil e a figura do Alexandre de Moraes. Isso já lá atrás, e o New York Times, nem de longe pode ser considerado um jornal de direita,
direita ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, milita no campo oposto. Então, essa imagem que cada vez mais o mundo tem do Brasil. Uma Suprema Corte autoritária que ultrapassou e extrapola completamente as suas prerrogativas constitucionais, que se julga um poder moderador, com ministros com superpoderes, que perseguem um espectro único da política brasileira. No tabuleiro é o lado direito, eles foram nomeados majoritariamente, com exceção de 3 deles, né? 4, se a gente for contar o Alexandre de Moraes, mas aí é mais complicado pelas decisões recentes. Mas o Gilmar Mendes é hoje o decano, o mais antigo, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. E depois o Alexandre pelo Michel Temer e os dois, do Cássio Nunes Marques e André Mendonça pelo Bolsonaro. Mas majoritariamente todos pelo PT. Então a gente sabe que eles têm um lado. O lado é o lado da esquerda. As decisões pendem para esse lado. Então é um autoritarismo e um ativismo judiciário que provoca insegurança. Vamos lembrar que esse jornal, que você acabou de trazer o nome, Jornal Alemão, é um jornal de negócios. Ou seja, quem lê provavelmente é um investidor, um potencial investidor. O Brasil não é um mercado seguro para esse tipo de público. Então, tirem suas conclusões do que vai acontecer daqui a algum tempo.